Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Eu sou o pastor Diego Talasca, pastor da Primeira Igreja Batista em Alto Paraíso de Goiás. Eu quero compartilhar a graça de Deus com você hoje em Mateus capítulo 5, versículo 13. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Olha aí o adjetivo a qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou de sal. Verdadeiramente os seus discípulos fazem a diferença. Nós temos que olhar, meus queridos, para o que o Senhor Jesus está falando e entender um contexto daquela época. Naquela época não tinha geladeira. Hoje você tem aí um instrumento na sua casa para conservação de alimentos, principalmente aí de carnes, alimentos perecíveis, mas naquela época não tinha. Então muito daquela conservação era feito através do sal. O que nos dá a entender que Jesus está falando para os verdadeiros discípulos que eles, mais do que dar sabor, eles também eram responsáveis pela conservação daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E quando nós vamos então para o último capítulo de Mateus, nós vemos que a ordem do Senhor Jesus em Mateus capítulo 28 é: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer tudo aquilo que eu vos ensinei. Essa é as duas funções primordiais do sal: dar sabor e conservar. Nós, como os discípulos do Senhor Jesus Cristo no século 21, nós precisamos continuar essa obra, continuar fazendo a diferença e também conservando aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor Jesus, ele levanta aqui uma séria questão. O que deveria dar gosto não tem mais gosto. Isto porque claramente o Senhor está se referindo à propriedade do sabor do sal e ele não está dando ênfase às outras propriedades do sal. Mas ele está dando ênfase a essa essência do sal de salgar, de realçar o sabor. E ele diz aqui no versículo que se o sal vier a ser insípido, a perder o sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós vamos olhar aí que antigamente eles faziam isso. Eles pegavam os grandes blocos de sal na região do Mar Morto e usavam para fazer estradas. E Jesus está dizendo, olha, o discípulo que perde a identidade, o discípulo que deixa de ser discípulo, o discípulo que não é mais como eu ensinei, ou que era um falso discípulo e saiu do nosso meio, esse só presta para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, ser feito estrada dele. Ele não serve mais para nada. Com isso, Jesus estava dizendo que ser seu discípulo é ser provado pelo mundo. O discípulo do Senhor Jesus, ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Ele vai ter as mesmas características, independente da língua que ele fale ou da sua etnia. Um cristão asiático, um cristão europeu, um cristão norte-americano, um cristão brasileiro, todos têm a mesma identidade. E assim Jesus, ele diz, assim é o sal. O sal no Brasil, o sal na Europa, o sal na Ásia, o sal nos Estados Unidos é sal, tem gosto de sal. E assim deve ser o cristão, ele deve ser provado pelo mundo e ter gosto de sal. Ele deve ser provado pela cidade onde ele mora, pela sociedade onde ele vive e ter gosto de cristão e ser um cristão verdadeiro. Essa é a identidade do verdadeiro cristão. A real presença dos discípulos de Jesus Cristo no mundo deve ser discernida como um encontro com o sabor, com o gosto indiscutível do sal. Se você já comeu uma comida sem sal e você comer a mesma comida com sal, temperada na medida, você vê como ela é saborosa. É isso que Jesus está dizendo, que ser seu discípulo é ser discernido aonde quer que a gente esteja. Mas e quando o sal perde o sabor? E quando o sal deixa de ser sal? E quando o discípulo se esquece do seu mestre, quando não é mais
sal. O que acontece? Aí, meu querido, nesse dia qualquer coisa tem melhor gosto. Nada é mais repugnante do que uma pessoa que abandonou a Cristo. Nada e é isso que o Senhor fala. O Senhor nos diz, e Ele vai falar em uma das suas cartas para as 7 igrejas, no Apocalipse. E aí Ele fala lá para Laodiceia, dizendo, olha, que bom se você fosse fria ou se você fosse quente, mas porque você é morna, eu vomitar-te-ei da minha boca. Você me causa náuseas. O apóstolo Pedro ele vai usar alguns provérbios dizendo que aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus e volta e retrocede, ele é como uma porca lavada que volta a volver-se na lama e como um cão que come o próprio vômito. Nós não podemos retroceder. Nós temos uma identidade do Senhor Jesus Cristo na nossa vida e é por isso que ele diz, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra, vocês fazem a diferença. Mas e quando esse sal perde o sabor? Como eu disse, até a própria terra, até a areia tem mais gosto do que um cristão sem Jesus. Não existe cristão sem Jesus. Não existe igreja sem Jesus. Quando nós tiramos a essência, tornamos-nos insípidos, insossos e para nada mais servimos. O Senhor Jesus ele diz, vocês são o sal da terra. Ele nos dá uma identidade. É quando o sal se torna insípido que ele para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Em Lucas, nós vamos ver Jesus falando o seguinte, Lucas 14, versículo 34 e 35. O sal é bom, mas se perder o sabor se torna insípido. Não presta para a terra, nem para o montouro. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Que o esterco tem mais serventia do que o sal que se torna insípido, do que o sal que fica sem sabor. Jesus está dizendo que esse sal não serve para a terra e nem para o montouro. Ele não serve para a terra nem como adubo. E é isso que ele está falando, um cristão quando perde a sua identidade, ele perde tudo. É muito sério essa questão que o Senhor Jesus levanta aqui. Uma questão de quem deveria dar gosto, de quem deveria dar sabor, de quem deveria conservar, e essa pessoa já não está mais fazendo isso. Essas atitudes desagradam o Senhor Jesus Cristo. Mas o sal, ele se torna insípido, meus queridos, por vários motivos, né? A exposição à chuva, a ventos, o sol e toda essa exposição, essas intempéries do tempo e da vida fazem com que o amontoado de sal se petrifique e perca o sabor e se torne aí em grandes blocos sólidos. Tem muito disso ainda no Mar Morto. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26, olha aí o que a Bíblia nos diz. Gênesis 19, 26. A mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela estava apegada às coisas de Sodoma e Gomorra. Ela estava apegada às coisas que ela pensava que preenchiam a sua vida. Ela estava apegada aos seus bens, ela estava apegada àquela cultura, ela estava apegada a coisas terrenas. E ela virou então uma estátua de sal. Ela acabou petrificada, tornando-se uma estátua de sal insípido. Um monte de sal ali petrificado, sem serventia nenhuma. O cristão não pode se estagnar. O cristão não pode se acomodar. Nós precisamos estar em constante movimento. O sal parado debaixo das intempéries do tempo e da vida, ele vai perder o seu sabor, ele vai perder a sua capacidade de se dissolver, ele vai petrificar. Quem sabe você já passou por isso, minha irmã, meu irmão, foi na cozinha e quando você chegou no fundo do saleiro, de repente tinha um pouco de sal molhado. E esse sal no fundo do saleiro, ele ficou tipo uma casca, tipo uma crosta.
É isso que acontece com o sal que não está em movimento, que não está em constante movimento. Nós, como cristãos, devemos estar em constante movimento, olhando para o nosso alvo, olhando para Jesus Cristo, para a missão a qual Ele nos deu. Ele nos chama de sal, Ele nos dá essa missão de sermos sal para um objetivo. Existem dois objetivos básicos aqui: fazer a diferença e conservar aquilo que Ele ensinou. Nunca foi tão preciso, irmãos. O mundo nunca precisou tanto de que verdadeiros cristãos, homens e mulheres, se levantem para falar e mostrar a diferença. Fazer a diferença em uma nação. Fazer a diferença na sua casa, na sua igreja. Falsas doutrinas, fogo estranho chegou no nosso arraial. E nós, como sal da terra, nós precisamos nos posicionar. Conservar aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, fazer a diferença. Veja que a palavra do Senhor Jesus é sempre para que o povo marche. Êxodo capítulo 14, versículo 15 diz aos filhos de Israel que marchem. A palavra do Senhor é uma palavra de movimento. O Senhor não é Deus de mortos, a Bíblia diz que Ele é Deus de vivos. Nós precisamos nos mover, nós precisamos nos movimentar em direção àquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para as nossas vidas. Senão, se ficarmos estagnados, se pararmos, nós vamos perder o sabor. Nós vamos nos tornar estátuas de sal. Nós não podemos olhar para trás, pois a nossa casa não é aqui, a nossa morada não é aqui. Nós não devemos estar apegados a esse mundo. 2 Coríntios 5:1 vai nos dizer o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. A nossa morada não é aqui. Nós não podemos estar apegados às coisas desse mundo. Nós devemos nos apegar disso. Quem sabe o apego das coisas desse mundo tem feito você se estagnar, meu querido. Quem sabe o apego a essas coisas desse mundo tem feito você perder o sabor de cristão, a essência de ser um cristão, de pertencer à família de Cristo. Abandone isso. Mas existem, infelizmente, igrejas preferindo ser estátuas de sal. Infelizmente existem pessoas hoje preferindo ser estátuas de sal, objetos de veneração, porque preferem a visibilidade, eles preferem a apreciação, eles preferem a veneração do que o ministério de se doar, do que o ministério de se dissolver. Pois qual é o verdadeiro ministério do sal? E aqui do cristão, entenda que quando eu falo sal, eu estou falando do verdadeiro cristão. Qual é o ministério do sal? Qual o ministério do cristão? A função do sal é ser invisível. Ah, pastor, mas eu estou vendo ele ali no meu saleiro. Você vê ele ali no saleiro, mas na comida você não vê. O que salva o sal é a sua dissolvência. Ele aceitando a sua missão invisível de ser sentido, sem ser visto. E assim é o verdadeiro cristão. Ele não faz nada para a sua própria glória, mas ele vive para fazer com que Cristo apareça. Ele vive para fazer com que Cristo venha resplandecer, venha aparecer. Ele quer ficar atrás da cruz. O verdadeiro cristão, ele quer se dissolver, ele quer trazer a glória de Deus em direção do mundo. Ele não quer aparecer, e esse é o ministério, essa é a função do sal. A sua dissolvência, aceitando a sua missão de ser invisível, de ser sentido, sem ser visto. O problema é que as nossas igrejas estão tomadas de pessoas que querem ser vistas, mas não fazem a diferença. Não fazem a diferença na família, não fazem a diferença na escola, não fazem a diferença nas faculdades, não fazem a diferença em um namoro,
não fazem a diferença em parte alguma, no trabalho, enfim, não fazem a diferença. Olhar para um namoro do mundo e um namoro cristão dá na mesma, olhar para um aluno ímpio e um aluno cristão dá na mesma, olhar para um funcionário do mundo e um funcionário cristão é a mesma pessoa. Querem ser vistos, querem estar com o pedestal, com o microfone na mão, querem cargos, querem estar na visibilidade, mas não se dissolvem. Não são provados, e quando provados pelo mundo, têm gosto de mundo e não gosto de Cristo. E Jesus, ele levanta uma questão dizendo: vocês são o sal da terra. Há uma responsabilidade nossa, meus queridos, no século 21, de fazermos a diferença como igreja do Senhor, assim como os apóstolos fizeram no seu tempo, assim como os patriarcas fizeram no seu tempo, como os pais da igreja fizeram no seu tempo. Agora é a nossa vez de fazermos a diferença nesse mundo. Nós somos o sal da terra. O sal tem que saber o seu papel, que é de ser discernido e não preservado. O sal preservado dentro de um pote, dentro de um pacote, dentro de um recipiente, ele endurece e perde o sabor, ele torna-se insípido, ele perde o sabor. Nós precisamos ser usados por Deus, provados pelo Senhor Jesus. Nós precisamos estar em constante movimento, sendo espalhados mundo afora. Quando nós olhamos a igreja de Atos, a igreja que foi perseguida, nós vemos que o evangelho se multiplicou, porque as pessoas, elas fugiam, elas estavam fugindo, mas elas não estavam fugindo para se esconder, e sim por onde elas passavam, elas deixavam um rastro de discípulos, rastros de santidade. Elas contaminavam outras pessoas pelo caminho, elas contagiavam outras pessoas pelo caminho, e o evangelho se multiplicava. Pensa que alegria, meu irmão, se você que está me assistindo fizesse isso. Cada pessoa que você encontrasse, cada pessoa que tivesse um encontro contigo, fosse um encontro com o sabor de Cristo, com a diferença que Cristo faz com cada pessoa que você tem contato, notasse na sua vida a mudança com que Cristo fez em você, e você pudesse dizer: olha, Jesus transformou a minha vida, e Ele pode e quer transformar a sua. Como a nossa igreja seria relevante, a igreja a nível nacional e mundial. Como seríamos relevantes se nós disseminássemos esse sabor. O sal tem que ter mais alegria em dar gosto do que em ser visto. O sal precisa ter alegria em dar gosto, não em ser visto. O sal visto não é usado, não é provado. Na verdade, meus queridos, o sal existe para inexistir. O sal existe para inexistir. O sal que é visto não é sentido, pois o sal que é sentido não é mais visto, porque se tornou parte do sabor, e é isso que Jesus está dizendo para nós. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Vocês precisam dar sabor, e para dar sabor, você precisa estar no meio. Você precisa estar misturado. Você não pode estar vivendo dentro da sua bolhazinha. Você não pode estar dentro do saleiro. Para dar sabor, o sal precisa estar dissolvido na panela de feijoada, na panela de arroz, na carne, nos legumes. Para dar sabor, o sal precisa estar espalhado naquela refeição. Para conservar, o sal precisa estar envolto daquele alimento. Enquanto o sal estiver dentro do saleiro, e por isso, meus irmãos, o nome da nossa igreja é Eclésia. Para fora, é isso que significa igreja. Mas com o passar dos tempos nós mudamos. Nós abandonamos esse eque. E nós estamos dentro. Tudo que a gente faz é para dentro, tudo que a gente pensa é interno, quando na verdade a nossa missão é para fora das quatro paredes. É para fora das quatro paredes. O sal precisa estar dissolvido. Como uma pequena porção de sal, meus irmãos, se tempera uma grande quantidade de comida. Isso significa o quê?
que com poucos cristãos verdadeiros nós podemos fazer uma grande diferença no mundo. Não precisamos temer porque são poucos os trabalhadores. Não precisamos temer porque são poucos os ceifeiros. Porque se esses forem verdadeiros, eles vão conseguir cumprir a sua missão. Não precisamos temer o tamanho da obra, porque é o Senhor quem nos capacita. O sal amontoado não cumpre a sua função. O sal não serve apenas para dar sabor, como eu já falei, mas também para preservar. Para preservar. Levíticos capítulo 2, versículo 13 fala isso. Que toda oferta de manjar era temperada com sal, e não podia faltar o sal da aliança de Deus. Toda oferta de manjar era temperada com sal, e não podia faltar o sal da aliança de Deus. Isso é maravilhoso. Nós estamos aí para conservar a palavra de salvação, para conservar a palavra de vida, para conservar aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Mas nós vamos encontrar também, meus queridos, em Marcos capítulo 9, versículo 49. Olha o que o Senhor Jesus nos diz. Diz que cada um será salgado com fogo. Isso significa que o ímpio terá o seu sofrimento preservado eternamente. Assim como o discípulo, ele é sal, então ele preserva, e o discípulo será preservado, o eleito será preservado, o salvo será preservado. Assim será também com o ímpio, mas não será preservado, ele será conservado na tribulação. Marcos 9:49. Ele será salgado com fogo. Isso significa que o ímpio terá o seu sofrimento preservado, enquanto o discípulo verdadeiro tem a sua alegria preservada eternamente. O ímpio tem o seu sofrimento preservado eternamente. Há um outro objetivo de Cristo ter nos comparado com o sal. E essa não é uma função, e sim uma consequência. Quando nós comemos algo muito salgado, logo nós temos sede de água. O sal causa isso. A comida não precisa estar necessariamente muito salgada. Quando você come um alimento temperado com sal, logo você sente sede de água. Porém, sendo esse sal espiritual, nós devemos causar essa sede de Cristo nas pessoas. Jesus Cristo disse em João capítulo 4, versículo 10, que ele era a água viva. Ele era a água viva. Nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos ter identidade no mundo, nós precisamos conservar a palavra do Senhor, seremos conservados também, a nossa alegria será uma alegria conservada, os ímpios terão o seu sofrimento preservado eternamente, mas nós, como sal, devemos causar sede nas pessoas, sede de Jesus, sede de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ter sede de Jesus. No versículo 14 do capítulo 4, Jesus então vai nos dizer, diz a samaritana: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, poderosamente, em o nome de Jesus.